Boa noite, boa noite. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estar aqui hoje com vocês. Estamos no nosso terceiro culto. Foi um dia incrível. Hoje, nos primeiros cultos, nós tivemos a apresentação aí de 3 crianças. Então, você que está pensando em gravidez. Quantas gestantes? Nós temos gestantes aqui hoje à noite? 1. Quem mais? 2. Tem mais aí, irmãos? Tem gente querendo ficar gestante aqui, não está conseguindo? Tem? Se tiver, depois nós vamos orar, amém? Nos procure aí, você quer ser mãe, nós cremos que Deus pode te favorecer, Deus, é do interesse de Deus que nós possamos entregar para essa geração crianças que cresçam dentro de um lar, onde elas têm uma referência. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que tem por tema radicalidade. Eu disse nos outros cultos que esse é um tipo de palavra que, se as cadeiras tivessem cinto de segurança, eu ia falar para você assim, pode prender o cinto, porque o Senhor realmente irá mexer com as nossas bases, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificado, amém? Você crê nisso? Dá para você me ajudar aí a olhar para o lado e falar assim, fica animado que Deus vai falar com você. Fala aí, anima aí. Dá um sorriso para essa pessoa, dá uma aliviada, me ajuda aí a quebrar a tensão. Que coisa boa, gente. Eu queria que você abrisse comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 3. Nós vamos começar a ler o verso 1 e depois nós vamos ler um pouquinho também do capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 5 versos do capítulo 3. O texto diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Queria que você caminhasse comigo mais um pouquinho, fosse lá para o capítulo 4 agora. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. O texto diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui Paulo está escrevendo sua última carta ao seu discípulo Timóteo, e não é só a última carta ao discípulo, é provavelmente a última carta que Paulo escreve. Paulo esteve preso por algumas vezes, talvez a prisão mais famosa de Paulo foi a prisão que nós vemos ali em Atos, onde Paulo vai para Roma e depois passa a estar preso no regime domiciliar, podendo receber amigos, podendo compartilhar a palavra, podendo utilizar a casa como ainda um centro ministerial. Mas o que vai acontecer é que Paulo vai ser preso por uma última vez, e dessa vez com uma falsa acusação de que ele teria sido responsável pelo fogo o incêndio que atingiu Roma, sendo acusado por Nero de ser um incitador de toda a confusão, e dessa cadeia Paulo não iria se livrar. Mas ele aproveita seus últimos instantes com vida para escrever cartas que trazem instruções profundas à igreja. Além de ser inspirado, de estar inspirado pelo Espírito Santo ao escrever, o apóstolo Paulo também contava com toda a sua experiência durante toda a sua vida ministerial. Agora, Paulo não está escrevendo uma carta para defender o seu apostolado,
Paulo está escrevendo uma carta sabendo que vai partir e precisa deixar instruções claras para Timóteo. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja importante numa cidade importante. Paulo havia fundado a igreja de Éfeso. Quem estava pastoreando naquele momento era Timóteo. E posteriormente quem viria a pastorear aquela igreja também era o apóstolo João. Uma igreja extremamente importante, num local importante. A cidade de Éfeso era uma cidade comercialmente importante. Era um centro cultural e religioso. Ali tinha uma das 7 maravilhas do tempo antigo, que era o templo à deusa Diana. Diana para os gregos, mas Artemis, Diana para os romanos, porém, para os gregos, essa mesma deusa era chamada de Artemis. Ela era uma deusa da fertilidade. As pessoas buscavam nessa deusa e nesse lugar poder ser fértil. Mães que não podiam ter filhos, pais que queriam ter mais filhos, iam até Éfeso para buscar ajuda e favor nessa deusa. O que quer dizer que quando as pessoas de Éfeso se convertiam, normalmente elas não se convertiam do ateísmo para o cristianismo, nem do secularismo para o cristianismo. Normalmente as pessoas de Éfeso que se convertiam do paganismo para o cristianismo, que atendiam todos os desejos que eles pediam para uma fé de um Deus que havia criado o céu e a terra. E Paulo está dizendo sobre pessoas dos últimos dias. E quando Paulo fala, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, nós precisamos entender que tempo é esse dos últimos dias. Porque se nós não entendermos, a gente pode olhar para esse texto e pensar assim, olha, no final vai ser terrível. Será que nós estamos vivendo os últimos dias? Porque eu já tenho visto pessoas com essas características. A verdade é que o termo últimos dias, no Novo Testamento, refere-se ao tempo entre a primeira vinda de Cristo e a última vinda de Cristo. Ou seja, Cristo, a vinda de Cristo, inaugurou os últimos dias. Então, desde a primeira vinda de Cristo até agora, nós estamos vivendo os últimos dias. E o que Paulo está falando, então, não era só para um povo do futuro. Paulo não estava dizendo para os irmãos que os irmãos de Éfeso ainda não estavam passando por aqueles problemas. Paulo não estava revelando a Timóteo uma visão futurística. Paulo estava falando do povo que vivia lá, do povo que iria viver depois de um tempo e para nós. Paulo estava falando com todas as pessoas que nasceram da primeira vinda de Cristo até a próxima vinda de Cristo, no qual nós estamos incluídos. Então ele vai descrever uma lista de pecados. E interessante que eu dividi essa lista de 2 em 2, não só para facilitar o entendimento, é porque eles se conversam. E a raiz de toda essa lista de pecados, você vai ver que do começo ao fim, a raiz de todos esses pecados é a autossatisfação, é a realização de seus próprios desejos. Inclusive no capítulo 4, Paulo vai dizer que esses homens dos últimos dias, eles buscariam mestres para si mesmos, mestres que dizem o que eles querem ouvir e que satisfaçam os seus próprios desejos. Então ele vem trazendo uma lista. Então ele lista os 2 primeiros pecados. Ele vai dizer que os homens dos últimos dias seriam egoístas e avarentos. Egoísmo é a pessoa que não está preocupada com ninguém além de si mesmo. E o avarento é isso sendo aplicado às finanças. São pessoas que usam os seus recursos só para eles mesmos. Eles não estão preocupados como é que eles podem servir as pessoas que estão ao redor. Ele diz, nos últimos dias, as pessoas seriam amantes de si mesmas, e aqui ele começa dizendo, elas seriam egoístas e avarentas. Ele vai dizer que as pessoas nos últimos dias seriam presunçosos e arrogantes. Presunção e arrogância fala de autoimagem distorcida. O critério para avaliar-se a si mesmo dos homens dos últimos dias seria um critério distorcido. Ele vai dizer que os homens dos últimos dias seriam blasfemos e desobedientes aos pais. Ele está dizendo que os homens dos últimos dias não se submeteriam nem a Deus e nem a ninguém. Pessoas que não conseguem colocar suas vidas debaixo da autoridade de Deus, e quando digo da autoridade de Deus, estou dizendo inclusive da autoridade das Escrituras. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão acreditando cada dia mais em
heresias do século XIX, que falavam, principalmente heresias da teologia liberal, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus, para que dentro desse pensamento eles possam eleger qual texto crer e qual texto não crer. Isso usando as formas mais belas. Não, a Bíblia ela foi toda escrita, e se a gente aprender a ler a Bíblia, usando Cristo como chave hermenêutica, então a gente pode olhar para o Novo Testamento, a gente vai encontrar Cristo. O problema de pessoas que falam isso, é que quando elas encontram alguma coisa que não concorda com o Cristo que elas criaram, então elas dizem, esse texto não vale, porque isso não tem nada a ver com Cristo. Mas qual Cristo? O Cristo das Escrituras ou o Cristo que você criou? O Cristo que você idealizou? Interessante que as pessoas elas falam assim, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Aí eu falo, mas onde é que você conheceu Jesus? Qual o livro que fala de Jesus? É a Bíblia. Mas então qual Jesus você conhece? O Jesus da Bíblia? Não, eu conheço outro Jesus. Da onde você conhece ele? Se é nas Escrituras que nós conhecemos quem ele é, e nós temos a revelação de quem ele é, nós temos as suas palavras, nós temos como ele lidou com os problemas ao redor, mas as pessoas ignoram a autoridade das Escrituras, porque os homens dos últimos dias seriam blasfemos e desobedientes aos pais. Aqui, desobediência aos pais tem uma aplicação muito extensa, porque fala desde a relação com os nossos pais, fala da nossa relação com a autoridade, fala da nossa ligação com os pais apostólicos, aqueles que escreveram as Escrituras, pessoas que não se submetem. Pessoas que pensam que tudo é a partir de agora, sabe? A geração protagonista, é essa geração, nós somos a geração, nós somos só mais uma geração. Como muitas outras que passaram por sobre a terra. E que aprenderam umas com as outras, mas os homens dos últimos dias seriam blasfemos e desobedientes aos pais. Ele vai dizer, ingratos e ímpios. Irmão, você quer uma boa métrica para você saber se você é ingrato? Pensa o seguinte, se eu te desafiasse hoje para ligar para alguém, para agradecer por quem você é hoje, ou pelo que você tem hoje, você teria pelo menos uma ou duas pessoas para agradecer? Fulano foi importante para a minha vida. Fulano, você teria? Porque se você não tem ninguém para agradecer, provavelmente você é ingrato. Se você acha que tem um monte de gente que te deve agradecimentos, mas você não deve agradecimento a ninguém, então provavelmente você não está olhando para a vida com um coração grato. E o ímpio é o que é ingrato em relação também a Deus, porque ele vive a vida dele à parte de Deus, ele quer viver a vida dele do jeito dele, da forma que ele pensa, mesmo que isso contraria as Escrituras. Ele vai dizer que o homem dos últimos dias seria sem amor à família e irreconciliáveis. Pessoas que não têm afeto real. Pessoas que ele olha para os outros como um meio para alcançar a autossatisfação, mas o que as outras pessoas sentem, o que as pessoas querem, isso não importa. Eles seriam sem afeto real. O único afeto que eles teriam era por eles mesmos. Caluniadores e sem domínio próprio. Pessoas que não teriam governo sobre a fala, língua sem rédea e um coração que não se submete a governo nenhum exterior. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo o reto juízo. O que significa? É que nosso julgamento não pode ser inferior a de bons juízes da terra. Nós vemos tantas críticas hoje nas redes sobre o nosso judiciário, porque o nosso judiciário ele indicia, ele julga, ele prende, ele é vítima, ele é polícia, ele é tudo. E a gente fala, mas o crente faz a mesma coisa. Ele vê uma situação na internet, ele não tem um mínimo de informação e ele já estabelece um julgamento sobre aquilo. É só você ver um post polêmico e ver os comentários, o tanto de crente sentenciando. Sentenciando. Nós participamos de assassinato moral e de reputação, sem nenhum peso na consciência. Nós não temos a sensibilidade e a humildade de falar, eu não tenho informação suficiente para opinar sobre isso. O tempo da supervalorização da opinião, deixa eu dizer assim, sua opinião é só sua opinião, irmão. Não promova a sua opinião ao lugar de palavra canônica. Sua opinião, você pode ter sua opinião, mas você tem que levar a tua opinião no nível da opinião. Essa é só a sua opinião. Porque nós queremos julgar, nós queremos sentenciar pessoas, e nós não nos preocupamos em falar das pessoas, porque os homens dos últimos dias seriam caluniadores. Ele vai dizer que os homens dos últimos dias seriam cruéis e inimigos do bem, pessoas que não têm misericórdia. Quando o eu é o centro, o sofrimento alheio não move, porque o outro só importa na medida que ele serve ao meu prazer.
seriam traidores e precipitados, pessoas que não medem consequências. A lealdade é substituída pela conveniência e o compromisso pelo impulso do momento. E aí ele vem com o grande fechamento, ele vai dizer, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele vai dizer, o problema do ser humano dos últimos dias é que ele vive para o seu próprio prazer. A vontade dele é o centro de todas as coisas. O que eu quero é o que importa. O meu prazer é o que importa. Eu sou o centro de tudo que Deus criou. Tudo foi para mim. Tudo foi construído para mim. Eu sou o centro de tudo. Deus faz as coisas para mim. Tem que ser do meu jeito. E Ele constrói as relações dele, inclusive a relação com Deus, baseado nisso. E para fechar, eu disse que é para jogar a pá de cal em cima dessa imagem que Paulo constrói. Paulo vai dizer o seguinte: eles têm aparência de piedade, mas negam o poder da piedade. Qual é o problema dos homens dos últimos dias? É que eles são tudo isso que Paulo lista, mas eles gostam de parecer bons. Eles gostam de manter a aparência. Irmãos, pare para pensar, alguém que não concorda com as Escrituras, não concorda com a Bíblia, não concorda com Deus. Não era mais fácil essa pessoa dizer assim, eu não concordo, se tiver que ir para o inferno eu vou. Também não acredito em inferno, não acredito em Deus, não acredito em nada. Você é crente, você pensa do jeito que você quiser, eu penso do jeito que eu quiser. Eu vou ver minha vida devassa e é assim mesmo e acabou. Não, a pessoa não fala isso. A pessoa fala, não, eu faço tudo direitinho. Ela constrói uma moralidade própria. Ela constrói uma ideia de relação com Deus própria. Ela se apropria de uma imagem piedosa. Mas na verdade ela não crê que o poder de Deus é suficiente para transformar ela também. Ou seja, ela continua vivendo como ela vivia, mas mantendo uma aparência que a coloca em uma posição social melhor, mas que na verdade não tem poder nenhuma, porque ela continua vivendo exatamente como ela vivia sem Deus. Paulo, no capítulo 4, vai dizer, Timóteo, estou parafraseando Paulo agora, já que você vai pregar para um povo que tem seu coração corrompido, não espere um momento apropriado para dizer palavras como essa. Pregue em tempo e fora do tempo. Pregue a palavra. Então a palavra de Deus, ela precisa cair em nossos ouvidos. E nós temos que nos colocar como esse povo que diz assim, eu sei que quando eu ouvir uma palavra, meus ouvidos vão coçar. É porque ele está dizendo, as pessoas vão coçar os ouvidos e vão procurar mestres para si. Mestres que falam só aquilo que eles querem ouvir. Por isso que hoje nós temos essa anomalia de pastores Frankensteins. O que é o pastor Frankenstein? É o pastor que a pessoa mesmo monta. Pastor à la carte. Pastor self-service. Eu quero a opinião desse pastor só nessa área aqui de casamento. Esse outro pastor aqui eu quero na área de finanças. Esse outro pastor aqui eu quero na área... Então ele pega uma punhadinha de cada pastor, ele monta o mestre perfeito dele. Montou, pronto. Haja vida. Desse pastor que eu acabei de criar aqui para mim, do meu próprio jeito, segundo a minha própria vontade, que fala tudo do jeito que eu quero, bonitinho, fala do jeito, ai, como ele é carinhoso, é esse pastor que eu quero. Porque as pessoas não vão suportar ouvir palavras que contrariem a sua vontade. Palavras que vão de encontro à sua convicção, e que quando confrontada com a convicção, a palavra de Deus prevalece, mas a minha convicção cede porque eu entendo que a palavra de Deus está acima da minha própria vontade. Está acima do meu próprio jeito. Agora, o que Paulo não está fazendo, ele não está falando de algo novo. A única distinção que Paulo vai apresentar aqui entre o povo de todos os tempos para o povo dos últimos dias, é que o povo dos últimos dias seriam exatamente como os homens de todos os tempos, com uma diferença. Eles se apropriariam de uma aparência piedosa. Se você vai para o tempo dos vikings, dos bárbaros, eles estavam nem aí para ter uma aparência piedosa. Eles tinham a religião deles, o Deus deles, a forma deles crer. E estava tudo bem, eles estavam coerentes com a divindade deles. O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde a pessoa é incoerente com a divindade dela. Ela crê em Deus, mas ela serve a um Deus que ela criou. Não ao Deus que as Escrituras revelam. E Paulo não está apresentando um problema novo do ser humano. O ser humano colocar o eu na frente de todas as coisas. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2. Do verso 15 ao verso 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Então qual é a grande base da relação
de Deus com o homem? Não é restrição. Porque o que Deus faz é o seguinte, olha, eu estou fazendo um jardim. Estou colocando você para habitar no meio desse jardim. E você tem à sua disposição todas as árvores. Pode comer de qualquer uma. Só tem uma que você não vai comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dela, você vai morrer. Então a relação com Deus não era uma relação de restrição. Ele tinha uma ordem positiva, a ordem positiva era abrangente. E ela não era específica, ou seja, pode comer, fica à vontade, eu criei isso aqui para vocês desfrutarem. Mas tem uma restrição. E ela é bem específica. Vocês não estão restritos a muita coisa. Vocês estão restritos a uma só árvore. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, como é que o homem vê isso aí? Porque quando nós vamos ver a relação do homem com Deus, aí a percepção que temos é que a forma que Deus se relaciona com o homem é como se Deus fosse um Deus restritivo. No sentido de que Ele me criou no jardim e eu não posso desfrutar de nada. Deus me criou no jardim, colocou tantas árvores maravilhosas e não me deixou comer nada. Imagine se fosse o inverso. De todas as árvores do jardim, vocês estão vetados. Só tem uma que vocês podem comer. Aí seria uma relação de restrição. Mas é o inverso. Vocês podem comer de tudo, só não come de uma. Mas essa única proibição gera no homem um desconforto de não poder experimentar aquilo que lhe foi proibido. E agora, quando nós vemos a tentação, nós vamos ver para que lado o diabo vai levar essa questão para poder dissuadir o homem de continuar numa relação perfeita com Deus. Capítulo 3 de Gênesis, eu quero que você acompanhe comigo. A partir do verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha como que o diabo insere o assunto. Ele já quer induzir a mulher a olhar para Deus como um ser restritivo. É nenhuma que vocês podem comer? A mulher vai responder: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aqui ela insere uma restrição que Deus não tinha colocado. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. E aqui a semente já estava plantada. E aí então a serpente vai dizer à mulher: certamente não morrerão. A autoridade de Deus é questionada. E agora o caráter de Deus vai ser questionado. Ele vai dizer: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, é nesse momento que a relação do homem com Deus é quebrada. Deus constrói o homem para uma relação consigo mesmo, uma relação incrível de desfrute, num bom lugar. Deus faz a terra perfeita, tem um jardim, pega a melhor parte da terra, o início de tudo, no Éden, e dentro do Éden ele coloca o jardim dele, e dentro do jardim dele ele coloca o homem. Ou seja, o homem foi colocado num lugar especial, está até lembrando alguma coisa, né? Para pessoas especiais, né? Tá quase faltou. Para que o homem pudesse viver uma vida incrível, diz: ó, pode comer tudo que vocês quiserem. Só tem uma que não. Agora a serpente vem, muda o que Deus falou. A mulher é enganada. O homem não. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, o homem não. Quer dizer que a mulher foi enganada, mas o homem fez sabendo o que estava fazendo. A serpente conseguiu enganar Eva a respeito das intenções de Deus. E ela come do fruto, dá ao marido que também come. Os dois se afastam de Deus. E a partir daquele momento, há uma distorção no coração de toda a humanidade na relação com a divindade. Qual distorção foi essa? Os homens pararam de se ver como criaturas de um Deus, que foram criadas para servir a Deus, e agora elas começam a olhar para a divindade como meio para alcançar os seus próprios desejos, e a partir daí, centenas de milhares de deuses são criados. Por que as pessoas querem? Elas querem a solução que Deus pode dar, mas não querem se submeter a Deus. Então eu quero engravidar, qual Deus aí está oferecendo gravidez? Ah, é Baal, então vamos se prostrar diante de Baal. Qual é o preço de Baal? Ah, Baal precisa que você traga para ele um sacrifício animal, não sei quantos quilos aí de cevada, você traz e você vai receber o seu desejo.
Qual é o seu desejo? É tal, então paga por ele. Nós tínhamos, por exemplo, Moloque, um deus da guerra, que cobrava o preço de uma criança morta. Então eles levavam a Moloque crianças para morrerem em sacrifício, em troca de vitórias nas batalhas. Nós vamos ter inclusive um rei de Israel, Manassés, oferecendo seu próprio filho em sacrifício. Porque as pessoas agora querem se relacionar com Deus na lógica da barganha, na lógica da troca, na lógica do que eu pago, Deus me deve e Ele precisa fazer algo para mim. E nós vamos perceber essa mentalidade invadindo inclusive corações de pessoas que servem a Deus como cristãos. Elas querem pagar uma promessa, querem pagar um preço, e depois que elas pagam, elas acham que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que elas querem, e a relação com Deus é exatamente a relação que eles tinham com Deus pagão. Não é a relação de pertencer a um Deus, de servir a um Deus, de ser criado por um Deus. Então a relação do homem com a divindade é distorcida no Éden, e eles agora não sabem mais se relacionar com Deus, no sentido de que Deus me criou para Ele, Deus me criou para o seu propósito, eu fui criado para a honra dEle, eu fui criado para a glória dEle. E quando a gente olha para isso, a pergunta fica, como é que a gente pode voltar a relação com Deus no molde de Deus? Como é que a gente pode voltar a se relacionar com Deus, olhando para Deus como um ser que me criou, e que devo a Ele a resposta de minha vida? Paulo vai dizer isso aos Romanos, no capítulo 12, do verso 1 ao 3, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Perceba, o eu é colocado no altar, e ele é enxergado a partir do equilíbrio de fé. Então, para que a minha relação com Deus seja restaurada, eu preciso equalizar a relação comigo mesmo. E segundo as Escrituras, a relação comigo, com minhas vontades, precisa ser lidada no sentido de que o eu precisa ser colocado sobre o altar. A linguagem religiosa acabou chamando isso aqui de altar. Vocês nunca vão me ver chamando isso aqui de altar, e se chamar é porque eu errei. Ato falho. Isso aqui é uma plataforma. Qual é a diferença daqui para ali? 1 metro. Essa é a diferença. Aqui não é mais santo do que aqui. Aqui só é um lugar para que vocês possam me ver enquanto eu prego. Altar é um lugar invisível. Lugar onde a gente coloca a nossa vida para ser vivida. É o lugar onde a gente deixa a coisa, não é o lugar onde a gente busca a coisa. Hoje eu vou buscar uma palavra do altar, hoje eu vou buscar uma bênção do altar. Irmão, nas Escrituras, altar não é lugar onde as pessoas buscam nada. O altar é o lugar onde as pessoas levam coisas para ser queimada. Onde as pessoas levam coisas e as coisas ficam no altar. Agora Paulo está dizendo, quem deve subir no altar e se oferecer como um sacrifício vivo é você, sou eu. Nós precisamos colocar a nossa vida para ser vivida nesse lugar. Porque há uma compreensão errada da graça. As pessoas pensam que a graça, ela invalidou o esforço. Não, a graça não invalidou o esforço, a graça só invalidou o mérito. Porque, na verdade, a graça não invalidou o esforço, ela possibilitou o esforço. Porque sem a graça, todo esforço é insuficiente. Mas com graça, todo esforço encontra seu propósito. Mas por não encontrarmos o nosso propósito sem a graça, o mérito é de Cristo. Mas viver uma vida cristã, segundo Paulo, é viver uma vida de entrega. É você dizer, olha, eu não queria isso, minha vontade era outra, mas eu me submeto às Escrituras. Como é que a Bíblia diz que eu tenho que agir? Nós precisamos voltar a esse tempo, onde nós queremos saber o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. Eu preciso tomar uma decisão. O que a Bíblia fala sobre isso? Não é aquela relação mística com as Escrituras, de você abrir a Bíblia, folhear, parar um texto e falar, vamos ver o que Deus está falando comigo aqui. A Bíblia não é uma caixinha de respostas separadas e aleatórias. Ali tem um princípio contido. Se você quer tomar uma decisão, saiba o que a Bíblia diz sobre o assunto. O que a palavra de Deus nos instrui sobre isso. E ali tem instrução para todas as áreas de nossas vidas. O tempo de nós sentarmos e as nossas opiniões receberem o segundo lugar, ou o terceiro, até o quarto. E as Escrituras voltarem a ter o lugar de preeminência em nossas vidas. Aí Paulo vai dizer, aqui está a chave. Ele vai dizer o seguinte,
transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, olha o que ele faz com a vontade de Deus. Ele diz, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tira a vontade de Deus da regra e põe a vontade de Deus no lugar da promessa. Então a vontade de Deus não é a regra que norteia a minha vida. A vontade de Deus é o alvo da minha vida. Eu quero ser transformado para poder experimentar dessa vontade. É quando nós olhamos para a vontade dele, não mais como um ato restritivo, mas como um favor, como bom, como perfeito, como agradável. Assim como Eva olhou para o fruto proibido e olhou para ele e falou, ele é agradável para dar discernimento, nós precisamos voltar e olhar para a palavra de Deus como Eva olhou para o fruto e dizer, a vontade de Deus ela é preciosa, ela é desejável para me dar conhecimento. A palavra de Deus é o alvo do meu desejo, é o alvo do meu afeto. Porque todo pecado está relacionado com o centro do meu afeto, onde é que eu busco realização. O que precisa acontecer na minha vida para que eu esteja satisfeito? Porque se eu coloco essa satisfação e essa esperança em Deus, eu quero encontrar nele a satisfação para a minha vida. Eu quero encontrar na relação com ele a cura do meu coração. E aí nós começamos a olhar para a nossa relação com ele como uma relação necessária. Mais do que as respostas que Deus tem para me dar, mais do que as bênçãos que Deus tem para me dar, mais do que as orações atendidas que Deus tem para me dar, que tudo isso Ele tem para me dar, a relação com Ele. Você gastar tempo com Ele, você ler a Escritura, mesmo que você não tenha nada para pedir, nem que você não tenha nada para falar, mas você fala, eu mantenho uma relação com Deus, porque eu fui criado para isso. É quando o fato de eu ser pessoa não é superior ao fato de eu ser uma pessoa criada. Qual é a diferença? A pessoa tem vontade, tem desejos, tem decisão. Isso nos faz diferente de todo o resto da criação. Essa é a parte de Deus em nós, é o fato de sermos segundo a imagem e semelhança dele, capacidade de pensar, capacidade de participar da criação, capacidade de desenvolver, capacidade de raciocínio. Deus nos deu tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos criaturas, e como criaturas nós não autodesenvolvemos nosso propósito. Como criaturas, nós somos criados para um propósito. A pergunta é, para o que fomos criados? Para o que você foi criado? Você vai encontrar felicidade plena quando você estiver vivendo para aquilo que você foi criado. É quando você entende, Senhor, eu fui criado para quê? Aí você escuta das Escrituras, você foi criado para a minha glória, você foi criado para se relacionar comigo. Você foi criado para andar comigo. Eu estava meditando nisso essa semana, pensando em relacionamentos que ao longo da vida se vão por conta de um erro de um ou erro do outro, até pela distância, a gente sofre com esses relacionamentos. Agora para pensar como foi a ruptura do relacionamento de Deus com o homem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia até o jardim para ter com o homem. De repente o pecado do homem faz separação. Esses encontros deixam de acontecer, essa relação deixa de ser próxima assim. E o que o homem vai buscar para preencher esse vazio? Realizar seus próprios desejos. E o que ele precisava fazer? Voltar para Deus, porque é em Deus que ele encontraria plena satisfação, é em Deus que ele encontraria desejo, o principal desejo do seu coração, mas ele substitui o centro do seu afeto. E quando olhamos para isso, esse é o grande desafio, essa é a grande decisão que nós vamos ter que tomar. Eu podia concluir para você dizendo, olha, o problema da nossa vida é o centro do nosso afeto, mas eu queria dar só alguns exemplos para a gente poder concluir. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu quero me divorciar. Aí eu falo para ela assim, por que você quer divorciar? Houve agressão? Não. Houve adultério? Não. Certo, não houve nada disso e você quer divorciar por quê? Não, incompatibilidade de gênero. Acabou o sentimento, a gente já não se gosta tanto como gostava, não faz mais sentido. Beleza, e você vai ficar solteiro pro resto da vida? Como que você vai fazer? Não, acredito que Deus pode me dar uma nova chance, uma outra pessoa. Mas você sabe que não é o que as Escrituras dizem, né? Não sei se eu creio nessa parte. Não sei se essa parte aí, acho que foi inclusão dos homens. É bem essa parte, eu acho que foi os homens que incluíram. O resto não. Não, o resto eu acho que não, mas essa parte aí sim. Porque Deus não ia querer que eu ficasse sozinho. Deus não ia querer. Deus quer a minha felicidade. Quando a pessoa está dizendo isso, ela está manifestando um pensamento sobre Deus pagão. Porque no final das contas, o que é importante mesmo é a minha vontade. Irmãos, a gente está vivendo dias difíceis dentro da igreja, no que se diz respeito a casamento. Eu sei disso, é um problemaço que eu estou lidando como pastor.
A gente vê um monte de moça, 30 a mais, todas qualificadas, moças inteligentes que amam o Senhor. Quando a gente vai ver homens da mesma idade, a gente não está encontrando um número equivalente. E se tem, a gente não está conseguindo fazer o encontro, irmão. Então, porque às vezes eu chego, estou ali na porta, ali passa o irmão por mim. Ô pastor, ora por mim que está faltando mulher. Aí daqui a pouco passa uma mulher e fala para mim, pastor, ora porque está faltando homem. Eu falei, vocês não tem como passar na mesma hora e falar junto assim? Aí eu falo, aqui está sua mulher, aqui está seu homem, se encontrem. Mas é desesperador ver a dificuldade as pessoas, elas priorizam tantas outras coisas, quando elas vão pensar em casamento, às vezes a pessoa já passou ali e não consegue encontrar. Aí a pessoa começa a flexibilizar os critérios. Começa a flexibilizar os critérios. E algumas das pessoas chegam a flexibilizar o fato de crer igual. E elas partem para o jugo desigual. Aí você diz assim, mas peraí, as escrituras dizem assim, mas Deus não ia querer me ver assim. Deus não ia querer ver assim. Mas por que? Você acha que você não pode ser plenamente satisfeito em Deus? Porque a pessoa está vendo a plena satisfação no relacionamento. Eu quero que todo mundo case, irmão. Eu sou um pastor que amo ver pessoas se casando, amo apresentar crianças, que Deus te deu um marido, que Deus te deu uma esposa, amém? Não estou te desanimando. Mas eu estou dizendo que não coloca a esperança de toda a sua satisfação num relacionamento. Sua satisfação precisa ser plena em Deus. Plena em Deus. Ah, pastor, me fizeram mal, eu não consigo perdoar. Mas Deus não ia cobrar de mim, porque Ele sabe que foi o outro que fez mal para mim, então... Não, irmão, a Bíblia diz que se você não perdoar, Ele também não te perdoa. Você não tem opção, sua opção é obedecer e perdoar. Não, mas por que, irmão, que você acha que tudo que você não concorda tem que ser flexibilizado para te agradar? Isso tem a ver com os homens dos últimos dias. A radicalidade está em nós falarmos, o que eu mais quero na minha vida é a vontade de Deus, irmão. Se eu tiver falar uma coisa para você, você pode viver sem tudo, menos sem Deus. Mulher, você consegue viver sem homem, homem, você consegue viver sem uma mulher. Vocês podem viver sem ter um filho. Você é órfão, você pode viver sem ter seus pais. O que é coisa que você não pode viver sem Deus? Quer dizer que é fácil? Não. Todas essas faltas causam prejuízos terríveis à nossa existência. Nós não precisaríamos viver assim. Deus não nos criou para isso. É o pecado que nos levou a esse lugar de escassez em todos os sentidos. Mas a realidade é que nós só poderemos encontrar propósito pleno em Deus. A pessoa chega para mim, e esse talvez é o caso que eu lido. Nem todo mundo sabe, mas são casos de choros terríveis, de eu chorar abraçado com pessoas em cafeteria, em restaurante. Se você nunca me viu chorando dentro de um lugar, você vai ver. Porque normalmente eu estou numa mesa chorando com alguém. Aí a pessoa chega para mim, como já diversas vezes aconteceu, pastor, é o seguinte, eu não gosto, o rapaz chegou para mim, pastor, eu não gosto de mulher, gosto de homem. E aí, como que eu faço? Irmãos, a Bíblia diz que é pecado. Homossexualidade é pecado. Aí ele fala, mas Deus não ia querer que eu fosse feliz? Deus não ia querer que eu encontrasse alguém para me viver minha vida com ela? Será que Deus é contra o amor? A pessoa já começou a flexibilizar as escrituras, porque ela quer que se encaixe. Eu falo, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação não está na heterossexualidade. Você não vai ser salvo para se tornar heterossexual. Você é salvo quando Deus se torna o centro de seus afetos. Se você não consegue negar um pecado para amar ao Senhor, ainda o centro da sua vontade é o Deus de sua vida. Quando Deus é o centro, não importa se essa pessoa um dia vai gostar de uma pessoa do sexo oposto. Talvez nunca goste. Talvez nunca goste. E aí a gente quer enfiar um relacionamento heterossexual, querendo que ele seja curado pelo relacionamento heterossexual. Às vezes a única coisa que vai acontecer é se colocar sobre o altar, negar-se a si mesmo e viver em santidade para o Senhor. Entendendo que o Senhor é o centro de nossa satisfação. O Senhor é o centro de tudo que nós precisamos. Ele tem poder para nos dar tudo o que precisamos, para preencher o nosso coração. Agora, será que nós estamos prontos para viver um evangelho radical, sabendo que o Senhor é suficiente para tudo aquilo que precisamos? Todos nós temos uma decisão para tomar hoje. Se nós vamos continuar nos relacionando com Deus, com um Deus que faz tudo o que a gente quer, ou se a gente vai dizer, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero confiar que Tu és o centro da minha satisfação. Eu não quero colocar mais minha esperança num relacionamento. Eu não quero colocar mais minha esperança num acontecimento. Eu não quero mais colocar minha esperança em uma coisa que vai acontecer ou um dinheiro que eu vou ganhar, porque a minha esperança de satisfação plena está em Ti. Tu és tudo o que eu preciso. Eu queria convidar você a ficar em pé.
eu quero muito te convidar a curvar sua cabeça. E antes de nós orarmos por você, eu gostaria muito que você fizesse a sua própria oração. Talvez você está aqui hoje e você está vivendo uma vida de muitas dificuldades. Nem tudo saiu como você planejava. Talvez você esteja aqui hoje e o seu coração esteja assim, muito confuso. Porque você não se sente feliz e você queria muito que Deus resolvesse uma situação na sua vida para que você voltasse a ser feliz. Aí você escuta uma palavra que talvez Deus não faça o que você pediu. E aí você entra em desespero, dizendo, Senhor, então eu vou ser infeliz. Mas não é essa a palavra. A palavra é, o Senhor tem uma felicidade que ninguém pode te dar. O Senhor pode te preencher como nenhum homem pode te preencher. Você não precisa viver buscando toda a sua realização nesse ambiente doente. O Senhor tem para você tudo o que você precisa. Eu queria muito, muito que você, nesse momento, esquecesse as pessoas que estão do teu lado. Que você entendesse que o Deus que te criou está aqui hoje. Sabe como eu sei? Porque a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, Ele também estaria ali. O Senhor está aqui essa noite. Talvez em alguns momentos da palavra o seu ouvido coçou. Não foi confortável ouvir essas palavras. Não foi confortável. Porque afinal de contas a gente foi treinado para se relacionar com Deus que faz tudo o que a gente quer. E de repente, reposicionar essa relação. Colocar ela na equalização certa, onde Deus é tudo o que precisamos. É a Ele que damos a resposta. Mas eu queria muito que você se rendesse a esse Deus. Porque as Escrituras revelam. Talvez você precise pedir perdão para Ele hoje. Porque você quebrou princípios para autossatisfação. É a sua oportunidade de responder a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Quando os irmãos cantam, eu quero te dar essa oportunidade. Permanecerei neste lugar. Permanecerei neste lugar. Permanecerei neste lugar. Permanecerei neste lugar. Meu coração e eu jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo. De joelhos dobrados, coração derramado, eu me lanço como oferta ao seu amor, com uma ferida de amor. Você marcou meu coração e eu jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo. Venha ser minha cura, sacia toda a minha sede. Venha ser a resposta de todo o meu desejo. Venha ser minha cura, sacia toda a minha sede. Venha ser a resposta de todo o meu desejo. Senhor, nós estamos todos aqui como igreja, extremamente impactados com sua palavra, Senhor.
Nós não queremos esperar por um acontecimento para que nós nos sintamos satisfeitos, Senhor. Como é perigoso, nós sabemos que esses tipos de desejos e expectativas podem nos conduzir ao pecado. Nós queremos que o Senhor preencha o nosso coração, que o Senhor seja a resposta que buscamos. Nós queremos, Senhor, te encontrar, e ao te encontrar nós queremos não desejar mais nada. Sacia a nossa sede completamente, Senhor. Mata a nossa fome completamente, Senhor, para que quando as ofertas de Satanás estiverem diante de nós, nós já estejamos satisfeitos. Guarda o nosso coração de não idolatrarmos a nossa vontade, os nossos desejos. Que nós possamos nos submeter à tua vontade. Que hoje seja um dia onde o nosso coração se prostra diante de ti, confessando que tu és o nosso Deus, e que nós reconhecemos que tu és o nosso dono, e nós reconhecemos que o Senhor nos criou para o teu propósito. Nós queremos viver para ti. Leve-nos para esse lugar de sujeição completa. Nós cremos em ti, Senhor, e nos rendemos à tua vontade. Se você concorda com essa oração, se você recebe essa palavra, dê sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos realmente que você ganhe uma oportunidade do Senhor de ter o seu coração transformado, e que Deus volte a ocupar o centro de sua vida. Eu queria convidar os líderes para vir aqui à frente. Eles vão estar aqui à sua disposição. Nós vamos estar encerrando essa reunião, mas eu quero muito te encorajar. Você que precisa de ajuda. Talvez o que você ouviu aqui hoje, Deus te deu clareza de decisão, mas não é fácil. Negar a própria vontade é um desafio que todos nós temos. Quantas vezes nós damos conselhos para as pessoas baseados nas Escrituras, e a gente percebe como é difícil para as pessoas aceitarem, como é dolorido. Porque nós estamos acostumados a cedermos às nossas vontades como se elas fossem a coisa mais importante. Então, se você precisa de ajuda, não vai embora correndo não. Vem aqui, deixa a gente te ajudar, deixa a gente te abraçar, deixa a gente estar do teu lado nesse processo. Porque isso aqui é só o começo. Deus está dando um start de transformação no teu coração, mas tem um processo que Deus quer fazer no teu coração, no qual você precisará se submeter completamente às Escrituras, se tornando uma pessoa completamente radical. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse domingo precioso que o Senhor nos deu. Obrigado por todas as reuniões que tivemos, Senhor. Obrigado por tua palavra que penetrou profundamente em nosso coração. Obrigado por todos aqueles que estão online também nesse momento, ouvindo a palavra, que estão recebendo a tua palavra. Que o Senhor os toque em suas casas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.